Boa tarde, Felipinho, como que você anda? Tô ótimo, ando muito bem, Emanuel. E agora você veio aqui pra gente falar sobre, psicologia. Eu estou no 7º semestre de psicologia hoje em dia, na Universidade de Mogi das Cruzes, de São Paulo. E é isso, a gente vai discorrer sobre esses temas. Eu me interesso muito pelo referencial teórico da logoterapia, análise existencial, que faz parte da fenomenologia. E a gente vai discorrer sobre assuntos assim, da vida e afins que o Emanuel trouxe aí para nossa pauta. Manda aí, Emanuel. Cara, então, eu tô lendo um livro muito interessante. E ele fala muito sobre o poder do pensamento. Eu não sei se é exatamente a sua área isso, mas pelo que você fala um pouco de logoterapia, eu acho que faz um pouco de sentido. Basicamente... É porque logoterapia vem do grego logos, e logos é sentido, que é a cura através do sentido. Mas enfim, continue. Não, é que pelo que eu pesquisei antes aqui, de logoterapia, falava mais da questão de você encontrar um sentido pra sua vida nas situações da sua vida, tá ligado? Sim. No sofrimento, situações ruins, num término. No amor, no trabalho, tem várias ênfases aí que vem da capacidade do ser humano de se autotranscender, Eu acho que a gente podia começar falando disso. Como achar sentido em momentos ruins? Olha, eu acredito, pelo menos o Frankl, ele vai dizer nas obras dele, que o sofrimento, uma das formas que você pode encontrar sentido nele, seria através do processo psicoterapêutico de você aceitar aquele sofrimento como seu, sabe? Como algo único, exclusivamente seu, e agir a partir disso com a cabeça erguida, sabe? Essa dor é minha, ela faz parte de quem eu sou e ela pode se revelar como um aprendizado transformador, entendeu? E alguém que tá passando por um momento difícil. É porque eu recentemente passei por um momento muito difícil. Eu até tive um episódio de uns 2 dias ali meio depressivo, tá ligado? Sabe quando você não quer sair da cama nem Sim. nada? E assim, falar é muito mais fácil do que fazer. Como que eu posso achar sentido na minha vida? Como eu posso praticar esse sentido? Então, de novo, olha, eu acredito que numa situação que você mencionou agora, que é quando a gente termina um relacionamento e, querendo ou não, a gente pratica as coisas juntos com o outro, a gente faz atividades, a gente vive, a gente principalmente pratica através de práticas dialógicas mesmo, com contato físico, afetivo, etc. Quando a gente termina esse relacionamento, a gente sofre um certo processo de desamparo, E é muito comum que a gente viva o luto, porque a gente foi rejeitado, Foi um ciclo ali que acabou. E uma das formas que a gente pode aprender através disso é justamente o que esse autodistanciamento, que esse desencontro que afastou a gente de certa forma da nossa essência pode nos levar a nos reencontrar a partir disso, entendeu? E a gente vai fazendo coisas que nos tornam nós mesmos, num processo de autenticidade mesmo, de autoconhecimento. E por isso que é tão revelador esses momentos de sofrimento, porque a gente se percebe vulnerável. Eu acredito que não exista nada que dói mais no ser humano do que ele se perceber vulnerável e compartilhar isso com o outro. Por isso que dói tanto o fim de uma relação. É o que eu penso. Assim, eu tava usando o ChatGPT como terapeuta, Mas sei que não é ideal, mas é o que tinha para aquele momento. Sim. E ele falou uma coisa muito interessante. Geralmente em situações de dificuldade que envolve uma terceira parte, uma outra pessoa, você tende a se vilanizar e achar que você tá errado, tá ligado? E ele me explicou uma outra perspectiva pra olhar a situação, uma perspectiva de que, tipo, olha, você fez o que você pôde, você foi honesto e você não continuou algo que seria muito mais doloroso. O processo ia doer muito mais, tá ligado? Continuar esse algo. Você não é necessariamente um vilão, mas você agiu como você tem que agir. E eu acho que você tem que aceitar, às vezes, ser o vilão da história de alguém também. Que foi como você disse, que é justamente a aceitação
do desencontro, do término, e o quanto isso pode te trazer novos sentidos ali no mundo. Eu acho que você descarta uma possibilidade que às vezes a gente pode imaginar isso até como uma metáfora da vida. Vamos supor que a gente está andando pela rua e a gente pise num espeto e a gente acidentalmente esteja descalço. Esse espetinho vai ficar espetando nosso pé incontáveis vezes até a gente tirar. E a gente pode escolher tirar esse espeto na hora e sentir uma dor imensa, porque dói arrancar, né, esse tipo de desconforto, ou a gente pode viver a vida inteira sentindo esse desconforto constante, até o fim da vida. Então, são escolhas e possibilidades, que nem você comentou, era algo que muitas vezes afastava você da sua essência, você que mencionou ser uma pessoa mais ativa, mas assim, você se afastou do eu, você sofreu ali, igual quando você recém pisou no espeto, mas você decidiu tirar. Você pode ter sentido uma dor imensa, mas talvez você encontre novos sentidos para, vamos supor que, para propor uma vida autêntica para ti, entendeu? Algo que realmente faça sentido. E isso vai muito mais sobre os nossos valores enquanto ser no mundo, pessoa, entre outras situações. Cara, eu acho que no que você falou, de você tirar um sentido da situação, encontrar um novo sentido, um novo propósito para sua vida. Eu acho que isso está sendo muito distorcido ultimamente, porque é igual, as pessoas falam assim, tem esses memes, né? Ah, terminei 6 meses de motivação para academia. Eu acho que, tipo, de uma certa forma, isso é benéfico. Sim. Pra alguém que tá passando por uma situação dessas. Mas eu acho que evita com que você tenha mais possibilidades, você se autoconheça mais. Você, tipo, pode entrar com a cabeça em algo que é... Por exemplo, você fala, nossa, vou entrar pra academia e tal, terminei motivação. Só que no fundo, por exemplo, a academia, apesar de te fazer bem fisicamente e até passar autoestima, eu como uma pessoa que fui muito gordinho, sei muito faço isso, mas eu acho que às vezes a academia, especificamente foi o meu caso, ela te limita em algumas coisas. Porque você coloca uma casca em volta de você, que você fala, não, é só isso aqui, só isso aqui, só aqui. E é mecanismo de proteção, tá ligado? Uhum. E você evita passar por esse processo de luto, tá ligado? Sim. Sobre o que... Posso falar? Pode falar. Sobre o que você tá falando e tudo mais, eu acho que é algo que o Freud, na psicanálise, vai chamar como sublimação. Que é uma forma de você compensar um sofrimento, uma dor, uma angústia através de outro comportamento, vamos dizer que benéfico, né? Que seria justamente você treinar excessivamente para tentar não lidar ou enfrentar cara a cara aquela dor, aquele sofrimento que pode te potencializar. Só que eu acredito que a academia, assim como outras formas de tratamento, né, como a própria medicalização, ela ainda pode te proporcionar uma autotranscendência, ela pode te ajudar nesse processo, sabe, de se encontrar. Não é algo rápido, é algo demorado, e eu acredito que as pessoas elas deveriam enfrentar o luto de forma onde você sinta aquele sofrimento, sabe? Não tente fugir dele, porque é impossível você viver uma vida sem sofrer. É algo que o Kierkegaard vai trabalhar, inclusive, no conceito de angústia, que é uma das obras dele, né? O sofrimento é inerente à vida. Ele é inerente. E, cara, uma coisa que você falou interessante. Eu já fiz isso há muito tempo também. Que é essa questão de você evitar o sofrimento. Uhum. O que eu fazia muito? Eu enchia minha rotina de tudo. Então eu tinha que fazer de tudo. Tinha que trabalhar, estudar, fazer tudo. Exercício físico. Porque aí eu não daria tempo pra minha cabeça sentir tudo aquilo. Sim. Só que chega um momento que você se torna uma panela de pressão. O fogo tá ligado ali e você... Tem um momento que você explode. Pô! Uhum. E daí que você entende que você tem que sentir tudo isso. Essa descarga emocional. Sim. E você tem que processar tudo isso e entender porque você tá sentindo. Uhum. Porque uma coisa eu acho que talvez... Vou meter o pau nos livros de autoajuda também. Mano, tem um ou dois que eu defendo, o resto... Alguns são legais, alguns dá pra você tirar alguma mensagem legal, tipo como fazer amigos, influenciar pessoas, o Dale Carnegie, acho que é assim que fala o nome desse cara, não me lembro, mas você deve conhecer essa obra. É um livrinho legal, ele tem alguns fundamentos interessantes. Só que, por exemplo, eu acho quando
os livros de autoajuda, eles são utilizados como uma forma onde ele visa muito mais a produtividade do ser do que propriamente o momento para ele viver ele, tu vai entrar num modo onde tu tem que se parecer super produtivo o tempo inteiro para a sociedade e você não vai ter um tempo para viver você mesmo. Que nem você disse, eu virei uma panela de pressão. O que quer dizer isso? Você ficou tão maluco, tão neurótico com as coisas que você tinha que fazer, que não teve um minuto onde o Emanuel pudesse ser o Emanuel, ele mesmo. Exato. Porque ele entrou numa realidade tão inautêntica, onde ele se perdeu na essência de quem ele é. E isso é um grande problema, porque causa um adoecimento. Você sai daquilo e você fala, cara, quem sou eu? E você começa a pensar, eu sou alguém que tem que produzir. Mas produzir pra quem? Porque a gente não tá numa corrida. Cara, eu vou te falar, teve uma época que eu até dissociei do meu nome. Eu não me reconhecia como Emanuel. Tipo assim, falava, Emanuel? Nossa, mas não sou eu. Tá ligado? Eu fiquei tão doido que eu ficava tipo, Emanuel. Eu achava o meu nome esquisito. Sim. E, mano, foi exatamente o que você falou. A gente tem que produzir tanto que a gente não tem... energético, calma aí. Tudo bem. A gente não tem espaço pra processar tudo isso que a gente sente. E, cara, eu vou te falar uma coisa. Tem uma coisa que eu ainda tô processando e já faz questão de, tipo, 10 anos quase. Sim. Questão do bullying. Eu sou muito bullying por ser gordinho. Do bullying. Mano, sofri bullying, tipo assim, até questão de segundo ano do ensino médio por ser gordinho. E teve uma fase da vida, que foi minha fase neurótica de academia, que eu achava que o bullying tinha me deixado mais forte, sabe? Você tem essa impressão que esse trauma te deixou mais forte e que você vê, começa a olhar com uma visão que foi boa. Você acha até que foi bom. Sim. Mas, quando eu comecei esse processo de me autoconhecer mais, estudar um pouco mais sobre psicologia e filosofia, eu comecei a perceber que alguns padrões de comportamentos meus, bem desconexos, foram por causa do bullying. Até alguns relacionamentos que eu tive, de certo jeito tóxicos, foram por causa do bullying. Tá ligado? Uma necessidade de aprovação que eu ainda tenho por causa do bullying. Sim. E até questão do meu corpo, mano. Tipo assim, até hoje eu me sinto culpado de comer alguma coisinha por causa do bullying. Sendo que, mano, se eu for olhar hoje, eu tenho um corpo legal, um físico legal. Um shape da hora, exato. Né? Mas nunca vai ser o suficiente. Sim. Então é uma coisa que eu tô tentando trabalhar mais. Até porque eu percebi que me prejudica muito na questão de relacionamentos, mano. E não só amizades, mas relacionamentos amorosos também. Porque, sei lá, deixou alguns resquícios, os quais eu entendi, eu acho que pra ter aprovação, eu tenho que ser perfeito em tudo. Então eu não posso discordar da pessoa, eu não posso falar algo que eu sinto e que a pessoa não vai gostar, entende? Sim. E é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas acontece comigo. Por exemplo, quando eu não tenho muita intimidade com alguém, mano, eu falo sobre tudo com a pessoa. Sobre sentimentos, emoções, tudo. Eu começo a pegar intimidade com a pessoa, parece que eu travo. Tá ligado? Sim. E é justamente essa necessidade de aprovação. Um pouco também eu acho que pelo meu ambiente familiar, o qual eu acho que na minha infância ali, eu acabei entendendo que todas as vezes que eu expressava alguma emoção, eu não tinha aquele acolhimento. Então eu acho que eu também tenho uma relação com isso. Então quando eu pego muita intimidade com alguém, é nesse momento o qual eu começo a reprimir minhas emoções. Sim. É muito doido isso, mano. Tipo, é o oposto do que deveria ser. Então, sobre tudo que você me disse, pra começar lá do comecinho que você começou comentando da questão do bullying, você utilizou ele como motivador e você ressignificou. Oi! E você Ok. E você ressignificou aquela crença de que, poxa, eu sou gordinho e tudo mais, mas só que você tentou buscar alguma mudança ali a partir desse bullying, entendeu? Então você transformou aquele seu sofrimento, que ele é válido, como qualquer tipo de sofrimento também é válido, em algo que pudesse te potencializar enquanto ser. Isso é muito legal. Sobre a questão que você continua associando também, e isso é algo que eu acredito ser importante, é sobre a questão da sua estima. E talvez você esconda dentro de si uma baixa
autoestima mesmo, um sentimento de menos-valia que você tem Gostei disso, menos-valia. a supri-lo com justamente tentando buscar a aprovação dos outros. De que forma? Olha, eu tenho um físico legal, olha, eu tenho um conhecimento acadêmico, intelectual elevado, e de outras formas assim, para tentar mascarar o que é a nossa fragilidade, de novo, o que é a nossa vulnerabilidade. E com quem tu pode ser você mesmo, que nem você disse. Se, indo num pressuposto mais psicanalítico, se nem a sua figura de cuidado mesmo, seus pais, talvez na escola também a gente vê se isso, você não era reconhecido pelos seus feitos, poxa, quem no presente pode reconhecer isso? A gente, tipo, indo num referencial mais behaviorista também, né, comportamental, você foi condicionado a uma realidade assim. Mas eu acho que de um ponto mais assim interessante também e psicanalítico, quando a gente toma consciência daquilo que nos afeta, a gente tem a liberdade, a gente tem a condição de poder mudar isso. Quando se torna algo dentro do consciente, indo nessa noção de liberdade, de novo vai vir a logoterapia. Você pode atribuir novos sentidos e, através do autoconhecimento, acabar com essas neuroses nogênicas aí que são causadoras de tanto vazio existencial. Faz sentido? Mano, fazer podcast com um psicólogo é complicado. Você sai já... Você leva um soco no estômago. Cara, o que você falou faz muito sentido com a minha realidade. Até essa questão dos feitos, né? Você falou de feitos não reconhecidos. Às vezes eu sinto que, tipo... sabe quando você não se sente valorizado? Você faz as coisas, você quer fazer... Eu sinto um pouco isso na minha casa mais em si, tá ligado? Às vezes eu faço pra, tipo, putz, quero ver a pessoa feliz, quero fazer uma surpresa, algo do tipo. E sabe quando a pessoa nem sequer faz um elogio, ou nem agradece, nem nada? Sim! E daí você fica tipo, mano, por que eu fiz então? Tá, e que assim, você faz de boa intenção, mas... Vem um sentimento de o que você fez foi indiferente, não é? Não só isso, mas um sentimento de que, tipo, quando vai ser o suficiente? Quando eu vou ser bom o suficiente? Quando vai ser o bastante, tá ligado? E esse é um dos pontos mais legais da vida, saca? Que a gente não precisa ser suficiente toda hora, a gente não precisa ser bom o tempo inteiro naquilo que faz, a gente precisa, às vezes, só fazer e sentir. Porque é impossível a gente ser perfeito. E daí, numa noção, numa metáfora mais bíblica, se nem Jesus foi perfeito, quem dirá a gente que somos meros mortais, né? E isso dói muito, porque a gente quer ser reconhecido o tempo inteiro, a gente quer se provar bom de algo, por mais que as nossas fraquezas, elas estejam ali estampadas desde sempre, porque no fundo somos humanos, ou seja, falhos. Ai. Vou sair desse podcast coringado. Ou com uma crise existencial bem legal. Mas, mano, isso que você falou é muito real. E, tipo, eu sinto que vários comportamentos meus são uma tentativa de alcançar essa perfeição. Essa questão de ser valorizado, tá ligado? Uhum. E não é só revoltante, mas... Como que eu posso falar? Tipo assim, você faz uma coisa boa, uma coisa legal. Uhum. Você espera não ser reconhecido, mas tipo a pessoa fala, pô, que legal. Ou pelo menos te dar um incentivo, ou te elogiar qualquer coisa. E quando você não recebe isso, você fala, nossa, até desanima. Uhum. Entende? Ou o que eu acho que é até pior do que a pessoa criticar, é a pessoa ficar em silêncio. Sim, Tá porque ligado? o silêncio também é uma resposta. E é uma resposta extremamente dolorosa, porque ela se prova indiferente. E talvez por um processo assim, eu mandei você dar uma lida no Análise do Eu, Psicologia das Massas do Freud, a gente vê que a gente busca nas nossas relações uma identificação semelhante àquilo que a gente teve nas nossas agências primárias, né? Nas nossas relações primárias, nos afetos ali. Então,
Esse sentimento de indiferença, de dor, ele pode vir de muito lá atrás. E o mais legal é que quando a gente toma consciência de onde surgem essas questões, a gente tem a possibilidade de mudança, o que muda tudo também. A gente identifica esses padrões, e a psicoterapia, obviamente, serve para isso, para ajudar nessa identificação de padrões, para então encontrar uma mudança no quê? Na busca pela autonomia, por um estilo de vida mais saudável, por um tratamento eficaz. Por isso aí também vem a necessidade de um bom profissional. Inclusive você tinha comentado a questão dos relacionamentos também. A partir dessa questão que você comentou, é muito interessante porque tem uma coisa que as pessoas elas falam, que é como posso dizer isso? No senso comum, as pessoas vivem dizendo sobre dependência emocional. O que eu acho esse termo péssimo, ridículo, horrível, de todas as formas possíveis. Porque se você olhar, principalmente o que você acabou de me relatar agora, essa questão de dependência emocional nada mais é do que uma forma de abuso, um abuso de poder da outra pessoa, seja de forma física, psicológica, material, entre qualquer outro aspecto. Vamos supor, se você tá já com um sentimento de menos-valia, entre um relacionamento, é muito fácil a pessoa ela se apropriar dessa sua vulnerabilidade. Qualquer vez que alguma coisa der errado, ela vai abusar e apertar aquela ferida, compreende? E isso é muito bizarro, porque quando você toma consciência disso, você fica, tá porra, não faz sentido essa merda de dependência emocional, porque é muito mais uma violência que você passou e não conseguiu dar um nome. Daí você cai no senso comum e fala, nossa, é uma dependência emocional. Por isso que eu odeio esse termo. Mano, aí a gente volta pro mesmo assunto do bullying que uma experiência que eu vivi. Teve um relacionamento meu que basicamente eu aceitava muitas coisas tóxicas, porque justamente eu tinha esse sentimento de menos-valia que você disse. E eu sentia que a todo momento eu devia me provar pra pessoa, provar meu valor. Sim. Entende? E quando eu não recebia algum elogio ou alguma coisa do tipo, ou a pessoa assim, elogiava alguém, nossa, a minha autoestima caía de um jeito, irmão. Eu entrava numa crise existencial e ficava pensando, nossa, como que eu posso fazer pra ser reconhecido? Sim. E é justamente o mesmo padrão de comportamento que eu tenho hoje em outras áreas da minha vida. Entende? Moço, pode passar, tá tranquilo, de boa. E daí, o que você comentou agora é algo muito, muito importante, que eu acho que o ser humano, enquanto existência, isso inclusive Freud vai abordar nas obras dele, é justamente o que? Você quer ser lembrado pelos seus feitos, pelas suas ações, pelas suas conquistas e realizações. E a partir do momento que você não é lembrado, você é tratado de forma indiferente, você está sofrendo o quê? Um medo pior do que a morte, que é o medo da aniquilação. A aniquilação o quê? É a morte sem sobrar resquícios. As pessoas vão passar por você e falar, quem é o Emanuel? E você não é lembrado. E isso é tão terrível e é tão doloroso que é uma das coisas que o silêncio causa. Isso é quase que a morte do ego. Sim, que é a morte do eu, mas pior do que a morte, a aniquilação. Porque a aniquilação não sobra nada do ser, nenhum resquício da existência dele no mundo. Peguei pesado aqui. Pegou pesado. Isso aí não vim em serviço, não. Nossa. Eu já tive crise existencial disso, aquela coisa tipo, pô, você vai morrer, vão esquecer, tá ligado? Mas eu acho que a questão que a gente vai morrer, que um dia a gente vai ser esquecido, pode fazer muito bem, se você olhar numa perspectiva mais ampliada, tá ligado? No sentido de que, tipo, pô, você não vai fazer isso por quê? Você tem vergonha disso por quê? Exato! A gente tá aqui no meio de um parque fazendo um podcast, com pessoas passando ao redor, tá ligado? A gente está, a grosso modo, cagando pra elas. Da mesma forma que elas estão provavelmente indiferentes à nossa presença. E mesmo quem prestar atenção na gente, amanhã esqueceu. Sim. Tá ligado? A gente mesmo, pô, é até difícil pensar nisso, né? É possível que daqui a alguns anos a gente esqueça disso. Sim. Eu tenho uma memória boa, então não vou esquecer. Não, tipo, o primeiro podcast que eu fui convidado, né, gente? Pode ter uma memória que marque a gente, porque tem aquela questão, né? Quanto maior o coeficiente emocional, mais a tendência de você lembrar daquele algo. Então, se for algo que
um projeto que dê certo, algo que vai te marcar, a gente não vai esquecer. Até mesmo tem pessoas com Alzheimer que lembram de alguns momentos específicos por causa dessa carga emocional, tá ligado? Sim. É interessante, Pode agora falar, que você pode comentou falar. da pessoa com Alzheimer, que a pessoa com Alzheimer, ela tem uma memória afetiva muito boa, principalmente dos momentos da infância e adolescência, só que ela vai esquecer os últimos eventos vividos, por exemplo, durante a vida adulta. Então é muito engraçado, inclusive em aulas que eu tive de avaliação de inteligência, né, o VISC, que é um teste que a gente aplica na graduação, na faculdade, a minha professora, ela relatou, né, que tinha um pessoal lá que ia em asilos e tudo mais, casas de longa permanência para idosos, que iam lá, falavam com os idosos contavam a história de vida deles com muito detalhe, muita ênfase, e depois passavam 2 dias, elas voltavam naquela instituição de longa permanência e eles esqueceram tudo que eles falaram. Mas a memória tá ali, entendeu? Aquela que vai ser chamada, né, pela neuro de a memória episódica de longo prazo, o que definitivamente marcou eles. Outra coisa legal também que você estava comentando é justamente sobre esse podcast, da gente esquecer ele. Eu, pelo menos, não vou esquecê-lo, porque para mim ele marca um momento importante na minha trajetória, enquanto talvez futuro profissional, que isso representa uma magnitude muito grande. Usando um termo da psicologia comportamental, magnitude é algo que me afeta de um jeito muito, muito elevado, assim, bem potencializado, porque foi o quê? Foi o primeiro podcast que eu fui convidado, e isso é importante pra mim e carrega sentido. Mano, sabe o que é muito doido? A memória ela só não te marca mentalmente, ela te marca fisiologicamente. Fisiologicamente, exato. Literalmente faz uma alteração no seu corpo. Porque quando o coeficiente emocional é muito alto, automaticamente vai mudar suas redes neurais, o formato delas. Então literalmente está alterando a sua fisiologia. A memória literalmente fica marcada em você, é como se fosse uma cicatriz, tá ligado? Sim, os traumas também, por isso que as pessoas elas associam que o ser humano, a personalidade como um todo, ela é uma plasticidade. O que é isso? Ela é moldável, ela muda, não um plástico no sentido de garrafa PET, mas no sentido de estar numa constante mudança das nossas redes neurais, dos nossos neurônios, axônios e todo aquele processo muito louco ali. E também, assim como essa noção de personalidade, a gente vai dizer que o ser humano, numa noção mais voltada a Viktor Frankl, de novo na logoterapia, ele é um unitas multiplex. O que é isso? Ele é uma unidade múltipla. Ele representa um todo que atravessa o campo psicofísico e entra numa dimensão noética. O que é isso? Uma dimensão espiritual. O ser humano, o corpo físico, psicológico, ele necessita de um espírito para abrigar ele. E o ser humano, ele acaba sendo um ser único, um homo sapiens sapiens, justamente a partir do momento que ele tem a capacidade de se autotranscender, a capacidade de resistir às questões do espírito, a capacidade de se autotranscender, não sei se eu mencionei ela aqui, a de se autodistanciar, e também a própria capacidade de sofrer, porque o ser humano, diferente de todas as espécies, é o único que tem essa capacidade. Mano, tem um raciocínio, se não me engano, é de Aristóteles. Inclusive esse unitas multiplex que eu falei é uma noção também aristotélica. Que, se não me engano, ele fala o seguinte, que tudo tem um fim, o fim de tudo é ele mesmo, no sentido de que, por exemplo, o fim do ferro seria o quê? A ferrugem. Então, através do tempo, então, através do tempo, o ferro ele é consumido pela ferrugem. E esse é o fim do ferro. Pela questão do oxigênio, água e tudo mais. E daí começa a explicar o seguinte. O que seria um vício? O que destruiria a alma, o espírito? Vícios. Sim. Só que até os nossos vícios, eles corrompem a nossa alma. Mas em nenhum momento destrói a alma. É aí que prova, digamos, a imortalidade do seu espírito. Sim. Tem algo em você que é imortal. E daí quando eu pensei nisso, fiquei, nossa... Tipo, realmente, ele provou, através da racionalidade, que existe algo em nós que é imortal.
Sim, que é a nossa dimensão espiritual, a dimensão noética, né, que eu acabei de mencionar. Uma coisa que eu queria muito tentar, não sei se você já estudou sobre o assunto, que é projeção astral. Tipo o Doutor Estranho, igual a mesma coisa que ele faz. Mano, eu não gosto de projeção astral. Por quê? Eu tava estudando sobre o assunto e achei interessante. Porque ela vai cair no campo pseudocientífico, tá ligado? E isso que é muito difícil. E a psicologia, enquanto profissão, ciência, ela acaba por condenar qualquer tipo de coisa que não entre nessa prática científica. Por exemplo, tanto vale para astrologia, mapa astral, tem outras coisas que, inclusive, o pessoal do direito usa em vara de família, que é aquela... não é projeção astral, mas tem uma coisa muito bizarra que ainda o direito usa. Eu vou tentar lembrar o nome, só que tá... Droga, meu inconsciente recalcou AF. Mas eu vou lembrar. Que é justamente você pegar práticas que não são fundamentadas com uma base teórica eficaz e dizer que elas são. E esse é um grande problema que a psicologia ela vem enquanto ciência, inclusive descende da filosofia justamente por isso, porque ela tem um método científico eficaz. Isso é comprovado, já as outras não. Eu quebrei toda a associação sua. Não. Mas tá tudo bem falar. Sim, por exemplo, essa questão da projeção astral. Tem um cara no YouTube que ele faz alguns testes. Tipo assim, 30 dias sendo monge budista. Esse tipo de coisa. Sim. E ele já tem um nível de meditação muito mais elevado que o meu. E ele disse que ele foi atrás de um monge, um guia espiritual. E através de muita meditação, teve um momento que ele conseguiu fazer essa questão da projeção astral. E ele falou que foi muito interessante porque ele falou que quando ele saiu do corpo dele, teve essa projeção astral, ele entendeu o que realmente era a essência dele e ele conseguiu desvincular muito do ego dele. Então ele falou que foi uma experiência muito transformadora. Sim. É por isso que eu gostaria de um dia tentar, mas eu sei que no momento eu não tô apto pra isso. Eu não tô com a cabeça no lugar o suficiente pra isso, tá ligado? Sim. Mas eu acho que são práticas interessantes e são coisas que, por exemplo, a cultura oriental tem muito mais ênfase que a nossa. Que a gente veio de uma cultura mais cristã, né? Que é uma filosofia de vida sensacional, mas às vezes eu acho que... não é que peca, mas falta algumas explicações mais espirituais nesse sentido. Sim. Que tinha uma amiga minha que é espírita e que ela começou a conversar comigo e tem muitas explicações interessantíssimas que a filosofia cristã explica, só que eles explicam de um sentido um pouco mais espiritual da coisa. Sim. Tem um monte de mosquito, Tem né? um mosquitinho aqui, mas tá tudo bem. Por exemplo, a questão de fazer mal ao próximo. No cristianismo entende-se isso, que você deve fazer o bem, né, para que a sua alma vá para o céu, você seja uma boa pessoa, tudo mais. Na filosofia budista é um bagulho muito mais transcendental, porque não tem essa concepção do eu, só do nós. Por quê? Ela entende que eu e você somos a mesma coisa, a mesma essência, só que somos reencarnações diferentes. Porque as pessoas tendem a achar que reencarnações é o seguinte: eu vou morrer hoje, eu vou renascer amanhã em outro corpo. Só que o tempo não é uma linha tênua, entende? Então, ou seja, eu morrer amanhã, eu posso reencarnar no século XIV. Isso abre espaço para quê? Para me encontrar versões de mim do passado. E aí que tá o boom da filosofia budista. Eu, você, todo mundo que tá aqui, somos a mesma coisa, só que em reencarnações diferentes. Sim. Então quando você faz... se eu fizer mal pra você, eu tô fazendo mal pra mim mesmo. E você tá afetando o coletivo. Exatamente. É por isso que tem a questão do karma. Então, mano, quando você tem esse tipo de explicação, eu acho que é muito mais fácil de você entender, racionalizar e entender por que você deve ser bom, do que só uma explicação mais superficial. Tipo, faço o bem pra fazer o bem. Sim. Até porque fazer o bem, fisiologicamente dizendo, é bom. Né? Tem a questão das... se eu não me engano, são ocitocinas inflamatórias. Que quando você faz o bem, elas tendem a diminuir. Sim. Então, assim, é algo fisiológico, é algo espiritual. Entende? Então, isso é compreensível o que você disse. Eu respeito o seu ponto de vista. Contudo,
eu acredito, eu gosto muito da filosofia budista e eu acredito que as religiões como um todo, elas vêm como uma forma de institucionalizar o ser, orientar ele a viver em sociedade. Se você olhar, por exemplo, nossa Constituição, em nenhum momento a lei vai olhar para ti e dizer você não pode matar. Já viu isso? Já percebeu no Código Penal? Mas contudo ele vai colocar para ti que a partir do momento que você matar alguém, você vai sofrer uma punição, que seria um ato criminal, né? Mas olhando por outro ponto, a religião em si, ela vai te aconselhar, ela vai te dizer, a partir de um dogma, que você não pode matar. Inclusive nos mandamentos ali, não matarás. Sim. E ela tenta te pôr, fazendo essas questões, né, de não roubar, não matarás, etc., para tentar te pôr num lugar onde você consiga socializar, viver em sociedade. Por isso que a igreja, ela existe como uma agência de controle tão importante. Já o budismo, que você mencionou também, ele é muito interessante porque, apesar de ser muito presente, principalmente na Ásia, no Oriente, na China e em Japão também, em países assim orientais, ele trabalha numa noção de equilíbrio, numa noção onde você deve viver para cultivar o bem para o mundo. E ele não transcende assim tanto nessa noção de, nossa, as vidas seguintes. Ele volta nessa noção, mas ele não olha assim tanto para o passado que nem a noção do espiritismo. Já eu acho muito legal isso porque nos convida a uma realidade presente, né? De você fazer o bem ao próximo e a partir disso você pode se autorrealizar-se, né? Indo num pressuposto mais de uma psicologia transpessoal, de um Abraham Maslow, faz um pouco de sentido isso. Eu acho muito legal, pra mim é bem rica a filosofia budista. Cara, eu gostei disso que você falou, mas tipo, a questão do eu, realmente, a gente tem que viver no presente. Tentar ser uma pessoa boa no presente. Mas a gente não pode... O passado vem pra gente aprender muita coisa. E aí que eu acho interessante da questão do espiritismo. Sim. Essa minha amiga que começou a ir em centros espíritas... Opa, tudo bem? Opa, bom? Beleza? Vocês estão bem? Vocês estão ótimos. Mano. Isso aí tá ajudando nossa luta, né? Putz, E aí, maninho? Sem nada mesmo. Tô duro também. Tô bem, mano. Vocês. Vocês conhecem já pelo jeito, né? Ah, eu conheço ele, Comprei mano. uma bala minha já. Já comprei uma bala dele, mano. Creio. Acho que agora eu tô duro, mano. Tá suave, Deus abençoe. Tamo junto, maninho. sorte aí, viu? É nóis. Essa noção de viver no presente eu acho muito importante, né? Você ser uma boa pessoa no presente, mas você não pode desconsiderar o passado. Eu acho muito interessante isso da religião, do espiritismo, né? A minha amiga estava falando da questão que você tem um guia espiritual, alguém que anda com você. E eu gostaria muito de entender quem que tá comigo. Porque, tipo, sabe às vezes quando você sente algo que você não sabe explicar? E eu já tive situações na minha vida que eu fiquei, tipo, realmente, se não fosse por Deus, eu tinha ido pra vala, tá ligado? Tem, nas religiões de matriz cristã, a gente acredita que a gente tem um anjo da guarda. Mas no espiritismo é um guia espiritual. Sim. Essa minha amiga tava falando que, se eu não me engano, a mãe do namorado dela, o guia espiritual era o pai. E, mano, eu tenho muita curiosidade de todas as religiões, entender um pouco de todas, porque eu acho que todas as religiões carregam aquele 1% da verdade. Ou até um pouco mais, só que tem explicações diferentes para a mesma coisa. Sim. No fundo, tá ligado? E por isso que eu tenho muita curiosidade de conhecer todas. Até pra saber o que eu me encaixo realmente. Se eu não me engano, não sei se foi Dostoiévski, que eu te mandei até esses rios. Não, acho que foi Sartre. Que fala o seguinte: quando você nasce, você já tem a sua nacionalidade, a sua religião, seus dogmas, tudo pré-programado em você. Sim. Então você deve questionar tudo também. Porque senão vai até a questão do Nietzsche, da questão do além-homem. Porque tem os estágios, né? Primeiramente você é um camelo, você carrega tudo aquilo como uma bagagem, um peso. A religião, a moral, as leis. Depois você é um leão, que é como se fosse um anarquista. E depois você é um além-homem, que você transcende tudo isso e você dá um sentido pra sua vida através de novos valores, tá ligado? Sim. Então eu acho muito interessante isso, e até por isso que eu não entendo essa intolerância religiosa que a gente vive hoje em dia. Porque não faz sentido.
Sim. Até porque alguém que é intolerante com outras religiões tá fazendo exatamente o contrário do que a religião dele prega, que é o amor. Aham. Não faz sentido algum. Sim. Sobre o que você comentou, eu acho bem legal, que tem uma citação inclusive sartreana, que o Sartre ele vai dizer: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Na verdade ele vai usar o você, não o mim, mas dá na mesma. Que é justamente o quê? Você olha essa situação toda e você percebe, nossa, tem várias coisas que me foram dadas, como... Temos uma amiguinha. Olá. Oi. Tem várias coisas que me foram dadas, como por exemplo, a minha genética, isso eu não posso mudar, a minha religião, a minha família, e tem algumas coisas que elas são assim determinadas, contudo, a gente ainda pode tirar algo disso e usar no presente, sabe? Não importa isso, mas o que eu ainda posso fazer em relação a isso? Porque a partir do momento que você toma consciência das suas coisas, você se torna responsável para agir no mundo, porque você é livre. Lembra que o Sartre vai dizer, por exemplo, no Existencialismo ao Humanismo, que Nossa, o esse livro homem... é muito bom. É muito complicado, é um livro denso, mas é muito bom. O homem ele está condenado a ser livre, é justamente isso. Não, tem muita gente que confunde o existencialismo como se fosse uma tentativa de um renascimento do liberalismo. Por aquele sentido mais econômico da coisa. Sim. Tá ligado? Tipo, nossa, então você nasceu pobre, então você é pobre porque a culpa é sua. Mas não é isso que Sartre fala. Eu acho que é até meio contraditório você tentar capitalizar em cima de uma prática onde um dos principais filósofos, que é o Sartre, é comunista, Sim, entendeu? então. Mas eu acho que tem até uma parte da palestra desse livro que ele fala isso, que alguém pergunta e fala assim... como que as pessoas não vão ver o existencialismo como uma tentativa de renascimento do liberalismo, tá ligado? E ele basicamente fala o seguinte: as condições as quais você nasce realmente não são culpa sua. Só que o que você vai fazer com aquilo, o jeito que você vai ver toda a situação, aí que começa a questão de você dar um propósito pra sua vida. Sim. Tá ligado? Através da sua existência, através das suas vivências. Esse mosquito. Aí eu já teria aprendido a prática budista, tá ligado? Porque se tivesse matado o mosquito. Sim. Que é uma noção estoica também, né? Eu acredito que o Nietzsche, inclusive, ele vai fazer algumas críticas ao estoicismo a partir do momento que você não deve sentir algumas sensações da vida. Pro Nietzsche, tu deve sentir tudo, tá ligado? Você tá puto, você fica puto. Então, você quer sentir tesão, você sente tesão. Mano, se você pensar, é até um pouco cômico o cara tipo, escrever tudo isso e daí no final da vida dele ele ficar louco porque ele viu um cavalo sofrendo, tá ligado? Mas tipo, eu acho que também ficaria, mas se fosse um cachorro. Porque com cachorro eu sou muito apegado, com qualquer cachorro. Com gente nem tanto. Sim. Admito, tipo, eu vejo alguém sofrendo, tipo, mas quando é cachorro tem alguma coisa em mim que eu sinto a mais. Porque é uma alma tão pura, tá ligado? Tem uma amiga minha que Por que você acha que pessoas não são puras? Mano, é que assim, o cachorro, ele não tem todos esses pesos que o ser humano carrega. Então, por exemplo, assim, ele só vive, ele só sente. Por exemplo, meu cachorro, quando chega em casa, ele se mija de felicidade, tá ligado? Aqui, se eu ver alguém que, nossa, eu gosto muito, eu não posso ficar 100% feliz, porque senão eu vou achar que alguém vai me julgar. Eu tenho tudo isso que, querendo ou não, me transforma. E qual o problema em ser julgado? Eu acho que a gente Não, enraiza... é isso que eu tô falando. Não tem problema nenhum ser julgado, mas a gente tem tanto peso sobre a gente que, de certa forma, é como Rousseau dizia, que a sociedade corrompe o homem. Sim. Porque se pensar, todo mundo aqui, até um péssimo ser humano, já foi um dia um bebê inocente. Eu não sei se psicopata já foi um bebê inocente, mas a gente pode entrar nessa questão. É que tem gente que é psicopata, acho que tem dois tipos, né? É que o transtorno, na verdade, a psicopatia que você está dizendo, ela se trata do transtorno de personalidade antissocial. E, na verdade, é um transtorno de personalidade, como qualquer outro, que é possível existir um tratamento, só que eu acredito firmemente que as pessoas elas podem serem consertadas, né? E consertadas num sentido onde elas possam viver em sociedade, sabe? E eles desafiam as normas, assim, sociais, morais, éticas e tudo mais. Só que, tipo assim, eu acredito que a gente tem que aprender na vida a enfrentar, lidar
e conviver com as diversas formas de pessoas. Porque eu já conheci pessoas que têm esse transtorno e tive uma vivência super divertida com elas, tá ligado? Foi muito engraçado, inclusive, porque foi uma garota muito legal, inclusive, Psicopata? ela tem o transtorno de personalidade antissocial. Eu não gosto desse termo psicopata porque ele cai no senso comum também, igual dependência emocional. Mas foi muito engraçado porque ela contou que ela tinha um colega dela que tinha borderline diagnosticado e ele era muito religioso. Daí ela falava que ela sempre escondia os estojos na sala de aula, os artigos religiosos dessa pessoa, e ela me contou rachando o bico. Eu tive que fazer a maior cara de paisagem assim e falar, puta que pariu, hein? E é muito engraçado porque eles realmente riem, eles têm esse tipo de sentimento, mas a gente não deve necessariamente excluir essas pessoas porque a gente vai entrar numa realidade onde estigmatiza. Por exemplo, nossa, você não pode se envolver com pessoas borderline porque elas sentem demais. Porra nenhuma, eu acho super inteligente muitas pessoas que têm esse transtorno também. Você não pode se envolver com um narcisista porque eles são perigosos. Tipo, é um transtorno difícil de ser diagnosticado, mas a gente não precisa necessariamente excluí-los da sociedade. Porque senão a gente vai entrar numa lógica muito manicomial, sabe? De olhar assim pro outro e falar, caralho, seus pais têm esse transtorno, vou te colocar no manicômio pra você ficar internado a vida inteira. Isso não é certo a se fazer, eu acho. Parece que a gente voltou pros anos 60, né? Qualquer coisa, furava exato, aqui. Exato. E isso eu vou criticar. Procedimento? O do... Lobotomia. Mas sabia que na lobotomia, a pessoa, ela só não age, mas ela ainda pensa? É, porque você vai estar... o processo do lobo frontal. O lobo frontal é o responsável pela tomada de decisões, né? Então você deixa a pessoa meio vegetando ali. Não é uma boa ideia arrancar o lobo tipo assim, frontal. se você fizesse com um psicopata que tem instintos assassinos, ele, tipo, ele uma ainda pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Fica mais bonito. Foi mal. Olha assim. A pessoa ainda vai ter esses pensamentos, esses instintos, ela só não vai saber agir. Tá ligado? Isso é muito doido. E, cara, o que você disse, a questão do estigma, sabe, é uma associação meio boba, mas é o que vem na minha cabeça. Tem um filme do Superman, uma animação, que ele é como se ele tivesse caído na União Soviética e ele cresceu sendo soviético, lá comunista. E tem uma parte que ele começa a fazer lavagem cerebral nas pessoas, que eram rebeldes. E aí que vem a questão até onde é saudável, tá ligado? Até onde a gente tem que forçar as pessoas a se adaptarem a essa vivência da sociedade. Porque senão, se pensar, a gente vai voltar pros anos 60, onde qualquer coisa enfiava a pessoa no hospício e deixava ela lá. Então, entende? são as práticas manicomiais que nem eu comentei. Eu já tive contato, convivi, fiz amizade também com todos os tipos de pessoas que têm uns transtornos mais loucos aí que você imagina. Loucos que eu digo, não numa lógica manicomial, mas de algo assim que eu pensaria. Eu não conseguiria, muitas vezes, talvez, enfrentar o que essas pessoas enfrentam, e eu admiro muito o sofrimento que elas têm e a aceitação que elas têm diante dessas condições de vida. Por exemplo, pessoas com esquizofrenia. É um caso, assim, muito complexo, muito multifacetado, porque cada esquizofrênico tem um tipo único de alucinação. E você compreendê-lo, assim, escutá-lo, ajudá-lo, é algo muito transformador. Eu acho que por isso que a gente deve depositar na nossa realidade uma esperança na humanidade, porque pra mim, pra você ser um bom psicólogo, tu tem que gostar minimamente de pessoas, sabe? Eu acho que é um requisito básico, assim, para todo psicólogo. E compreendê-lo suspendendo o julgamento. Igual a questão, talvez, de uma sociedade capitalista ou uma sociedade ocidental nossa que costuma bajular tanto americano, sabe? Eu tenho amigas russas e é muito engraçado. Russa? Juro que sim, eu tenho uma amiga russa, ela é muito legal, inclusive, um salve pra ela. E... poxa, eu super valorizo a cultura, o jeito como ela vive, eu acho super legal e por isso que eu respeito os estilos de vida. Eu tenho amigas da China também, de todo lugar do mundo que você imagina, então... Mano, uma coisa que eu gosto muito da cultura russa, eles são direto e retos. Eu acho eles bem legais, assim, também. Porque, assim, a sinceridade deles eu acho que faz muito bem. Porque a gente, essa coisa do brasileiro querer ser amado e tudo mais, ser, digamos, bonzinho, a gente evita muito, a gente tem que falar uma coisa, uma linha reta, a gente faz isso aqui, ó,
Pra não parecer rude, não parecer mal. Os russos não, é a linha reta e acabou. Então, eu acho isso importante, mas desde que haja uma ponderação, né, e um certo eufemismo na forma como você vai dizer e relatar pro outro. Eu acho muito legal, muito transformador desse meu professor, que é o melhor professor que eu tive, assim, academicamente falando na minha universidade, que ele é de fenomenologia, inclusive ele é da logoterapia. Ele bateu no meu ombro e disse, tipo assim, professor, um dia eu quero ser um professor, um aluno, assim, um psicólogo foda que nem você, tão bom quanto. Não sei se um dia eu vou conseguir chegar. Tipo, eu tava super inseguro. Ele bateu no meu ombro e ele disse, um dia você vai ser um profissional tão bom, quem sabe até melhor do que eu. Porque eu achei muito legal porque ele depositou a esperança dele, que é algo muito forte. Quando a gente tem uma inspiração em alguém e essa pessoa, ela acredita no nosso potencial, eu acredito que isso tem uma energia sadia tão forte que consegue revitalizar a gente, compreende? E esse foi um momento muito marcante, assim, pra mim, porque eu faço as aulas de manhã de psicologia e semestre passado eu tive aula com ele de fenomenologia também. Todas as quintas-feiras eu ia pra aula dele à noite, então eu fazia a aula de manhã, eu voltava, eu treinava, fazia minhas coisas e toda noite, às 7 horas eu tava lá na sala. Eu era um dos poucos ali que a galera da sala, que era mesmo da sala, às vezes faltava direto. E o pessoal falava zoando, caralho, que porra é essa? Você é da minha sala? Daí eu falo, não, eu só tô aqui mesmo pra assistir a aula do professor. E ele super aceitou. Eu falei até, ele falou lá com a coordenadora do curso, ela super liberou, ela disse, tá aprendendo pelo menos, deixa ele lá. Daí foi assim, eu fui absorvendo esse conhecimento, a oratória dele é perfeita, eu acho incrível as aulas desse cara, é o professor Diogo, e eu tenho muito apreço assim por ele. E quando ele depositou essa confiança, principalmente no momento que eu tava, que era um momento de certa fragilidade, isso me ajudou muito no meu processo de cura, de transformação também. E é por isso que hoje em dia, quando eu vejo algum story engraçado de algum amigo meu, alguma coisa legal, eu sempre respondo story, porque querendo ou não, isso traz algo muito bom para a pessoa, sabe? É uma sensação como se ela estivesse sendo percebida. E partindo de um pressuposto fenomenológico também, o ser ele só existe quando é percebido. Porque, de novo, se ele não... É até físico isso. Exato! Se ele não é percebido, ele não existe. Numa noção, assim, muito... Mano, a questão da luz, dos fótons, tá ligado? Exato! E numa noção até biopsicossocial. Existe uma dicotomia do ser humano... sociedade contra ele individual. O ser humano, como um todo, ele é um ser... social e psicologia. Exato. Freud. Sylvia Lane também. O ser humano, ele depende do contato com o outro para sobreviver. A partir do momento que ele nasce, ele é o único ser do mundo, dos que a gente tem uma consciência plena, que ele necessita do quê? Do cuidado materno. Ele precisa ser amamentado, senão ele morre. Se você deixar ele no mato agora aqui nessa praça, alguém provavelmente vai pegar ele, mas ele vai ficar chorando, até o momento que ele morre, porque ele precisa do quê? De ser alimentado, ser cuidado. É trabalhoso, custa caro, mas ele tá lá. E diferente de, por exemplo, uma tartaruga que nasce na areia da praia e vai andando em direção ao mar, o ser humano não. E isso que o torna tão único, tão noético num sentido espiritual, dele ser atravessado pelos valores, pela liberdade. A partir do momento que ele é livre, ele toma a sua consciência, né? Ele pode escolher dentre as inúmeras possibilidades de ser, ou até deixar de ser também. Cara, o que você falou... Tem muitas vertentes, muita coisa pra falar, mas... É muita questão também evolutiva isso aí, porque é igual você falou, uma tartaruga, uma girafa, já nasce andando, tudo ok. Uhum. A gente não, justamente pelo quê? Tamanho da cabeça, mano. Exato. E é o que dá a consciência pra gente, é o que permite essa consciência. E é o que difere a gente dos animais. Só que ao mesmo tempo que isso é uma bênção, também é um peso. Sim. Porque você já percebeu que o único ser que pensa em suicídio é o ser humano? Nenhum outro ser pensa nisso. Um cachorro não pensa nisso, um leão não pensa nisso. Por isso que o Albert Camus também vai contar, vai ter aquela citação tão famosa no mito de Sísifo que... Nossa! É justamente sobre o suicídio, Exato. né? Que o suicídio é uma das... É o principal... Se foi a CLT. Que o suicídio é o principal problema filosófico que ele vai colocar no começo do ensaio dele. Inclusive eu tô com um livro na minha mochila também. Que eu li ele há um tempo atrás e eu tô guardando ele aqui para emprestar para uma amiga minha.
Mas enfim, associei livremente aqui, fugi um pouco do assunto. Que é justamente isso, eu pretendo me formar, inclusive depois que me formar, fazer algum curso de especialização em suicidologia, porque é o tipo de demanda que mais vem pra mim, assim, incrivelmente enquanto estudante, eu tenho que falar, busca um profissional que tem propriedade, entendeu? Porque eu sou um estudante só. Mas acontece com muita frequência, o pessoal assim desamparado que sai do luto, lutado de crença de desamor, né, indo numa TCC aí da vida, desamparo e todo tipo de crença que pode ser um pouquinho assim mais disruptiva, que machuca, né, arde. A gente vê muito isso. Mano, esse é um peso que eu não sei se eu quero carregar quando me formar em psicologia. Por quê? Imagina você tá em tratamento com alguém, e as pessoas têm pensamentos suicidas e um dia você recebe a ligação, a pessoa se suicidou realmente. Tipo, eu não fui um profissional bom o suficiente pra evitar isso. Eu podia ter salvado uma vida e eu não fiz. Eu acho que é um peso emocional que eu não sei se eu quero carregar. Então, mas aqui, do jeito que você tá falando, vai entrar numa coisa que você comentou. Pra começar, em lugares assim de saúde, se você for trabalhar em assistência social, esses ambientes assim, tipo CAPS, CRAS, CRES, é uma demanda extremamente comum, ideação suicida. As pessoas, elas tendem a falar, meu Deus, você tá com pensamento suicida, mas não é algo assim que foge tanto assim da norma padrão. Acho que todo mundo já teve esse pensamento uma vez na vida, pelo menos. Agora, se já tentou executá-lo, talvez não seja assim tão comum. Mas é algo assim que aparece com frequência em consultório e tudo mais, pelo que eu escuto de relato. E aqui vai entrar justamente a questão de um tratamento eficaz, da pessoa ela se autoconhecer, descobrir novos sentidos na vida. Por isso que a logoterapia, né, ela é tão útil nesse sentido de... Ela não é uma panaceia. Uma panaceia, você tem uma noção do que significa panaceia? Panaceia, o que é panaceia? É como se fosse, vamos usar numa noção grega. Os gregos, eles tinham uma deusa que funcionava como se fosse... Sabe aquela que você procura agulha em palha? Ela era assim, qualquer coisinha eles chamavam assim, panaceia, me ajude, e ela ia lá e fazia tudo. A logoterapia, ela não funciona como um faz tudo. Eu acredito que ela é muito útil em questões assim voltadas a vazio existencial mesmo, as neuroses noogênicas, que entra também nessa questão, em um caso mais avançado, de uma neurose coletiva, neurose de massa também, que entra na parte do suicídio. A pessoa ela perde tanto o sentido da vida, deixa de encontrar prazer nas relações, nas coisas, que o sentido ele fica ofuscado ali, e ela começa a cogitar formas para acabar com a própria vida. Então, por isso que um tratamento eficaz com um profissional competente é tão útil. O que você diria pra alguém que tá tendo pensamentos suicidas e tá assistindo esse vídeo? Eu olharia para ela e perguntaria, o que te mantém vivo? Eu acho que essa é uma coisa importante. Porque se a pessoa ela não se matou até agora é porque ela tá sofrendo uma dor tão grande, mas ainda dentro dessa dor tão grande, existe uma coisa que mantém ela viva. Mano, é que uma coisa, em teoria, normal. O que não é normal é quando isso se torna constante. Que é a questão de você ter episódios depressivos, né? Ao longo da vida a gente tem Você gente... ficar ali 1, 2 dias de cama e tal, sem vontade nenhuma de sair. Então, o episódio depressivo, agora que eu vou usar um pouquinho o DSM-5-TR, que é o Manual Diagnóstico das Doenças e Transtornos Mentais. Me corrijam se eu tiver dito errado, eu não deveria errar o nome dele. Que ele vai caracterizar, por exemplo, o transtorno depressivo como um episódio que dure pelo menos 3 meses, se eu não me engano. Então, por exemplo, o que você está passando agora é uma consequência do luto. E não chega a ser um episódio depressivo necessariamente, mas sim alguma coisa que ocorre normalmente quando a gente termina alguma relação. Que é o quê? Se sentir mal, ficar mais para baixo. Daí a gente vai ter aqueles 5 estágios do luto também, que a psicanálise aborda. Eu esqueci o nome da autora, você me perdoe, mas você deve conhecê-lo, todo mundo conhece, que é aquela que vem a barganha, a depressão, por fim a aceitação. Tem outros 2 ali também, eu não sou assim tão psicanalista, me perdoem. Mas se não me engano a pessoa tenta negociar, né? É a barganha. E...
Tem a depressão. Negação. A negação e depois a aceitação. É algo muito comum isso também, quase toda pessoa passa, essa teoria ela é fenomenal. E o Frankl também, né, que é o criador da logoterapia, tem uma influência com essa teoria também. Ele conheceu a criadora a autora, né? E é muito legal porque ele se apropria não só de... Ele odeia reducionismo, o Frankl, eu acho muito legal. Já viu a história dele? Não. Depois você dá uma olhada, porque ele viveu no... Ele passou por vários campos de concentração, se eu não me engano ao todo foram 3 ou 4, e ele aplicou a teoria dele dentro do campo, e ele percebia que as pessoas elas encontravam um sentido para se manter de sentido. Exato, que você me indicou. Exato, leia esse livro, eu vou começar esse livro é maravilhoso. Já tá lá em casa, você tem que começar a ler. Esse livro é perfeito, ele é muito bom e ele também tem várias técnicas desse referencial teórico. E ele vai dizer que uma das coisas assim, que mantém as pessoas vivas é justamente um sentido, seja na história do passado, os tesouros do passado, as experiências que só a pessoa viveu, no amor, no trabalho, mas quando ele diz de trabalho não é necessariamente um CLT, mas sim um trabalho que dignifique a pessoa, que dê sentido a ela, e também no sofrimento quando inevitável, porque para o Frankl o sofrimento é evitável, não é sofrimento, é masoquismo mesmo. E é isso, ele fala isso na obra dele. Se você pensar que o ser humano tem uma tendência a se vitimizar, muita gente nesse sentido é masoquista, no sentido de ser viciado nesse tipo de emoção. Sim, quando ela não toma consciência, porque a pessoa quando ela está num estágio de depressão profunda, ela e não busca tratamento, é bom enfatizar isso, ela vai se afundando cada vez mais e tem uma hora que a psicoterapia ela não se faz assim tão eficaz, eu acredito. Por isso que a psicoterapia em casos mais extremos, acompanhados, por exemplo, de episódios depressivos que nem você comentou, ela é muito boa com acompanhamento médico, psiquiátrico também. Eu não falo isso num sentido de estigma, porque eu aconselho todo mundo a fazer esse tipo de tratamento se estiver passando por um momento difícil. E se você sofre de algum transtorno, mais ainda. Relaxa, moça. E é isso. Mano, sabe uma questão que é da depressão em si. Uhum. A depressão masculina tende a ter outras características também, né? Porque muitos homens, quando entram em depressão, na verdade, eles não demonstram sinais de depressão clássicos. Eles começam a produzir mais, eles querem se sentir úteis, tá ligado? Mas no fundo, a cabeça tem que estar num poço sem fundo. Eu acredito que depende da pessoa também. Tem gente que fica na bad, tem gente que vai tentar. Existe um tipo muito comum de depressão que é a depressão sorridente, eu esqueci o nome. Que a pessoa continua funcional. Ela né? fica funcional, ela sorri, ela se relaciona com as pessoas normalmente, só que depois quando ela tá sozinha, ela sente um vazio tão crônico, tão doloroso, tão sofrido, que ela pensa em arrancar a vida, ela se sente insuficiente, entendeu, nas relações, e isso é muito doloroso. Não, mas deixa eu tentar, vai, deixa eu tentar. É que tem muitos casos de homens que têm depressão, só que, tipo, a pessoa se enfia no trabalho. É aquele instinto de qualquer jeito. É a questão da superprodução. Sim, mas é que o homem também tem esse instinto, que é uma convenção, é um papel, meio que um papel de gênero, tem que ser útil, tem que ser provedor. É, que é uma noção patriarcal. Exato. Então, tipo, isso recai sobre muitos homens. Então, muitas vezes a pessoa é um pai de família, algo do tipo, e mesmo tendo depressão, ele quer ser útil a todo momento. Sim. E você não percebe, e as pessoas geralmente só percebem o estado que ele tá quando é tarde demais. Uhum. O que eu acho que é um pouco diferente de quando uma mulher tem depressão. Eu acho que são sinais um pouco mais nítidos. É, e existe um estigma também que é a questão do homem não chora, que o homem ele não pode sofrer, que ele não pode sentir dor e ele tem que estar bem o tempo inteiro, que você, tipo assim, nessa sociedade tu não pode se sentir mal, que tu, tipo, vai ser um bichola se tu se sentir mal e coisas assim, que são também estigmas ridículos que a sociedade coloca. E eu acho que a partir do momento que você, de novo, se demonstra vulnerável, você mostra a sua maior fragilidade pro mundo. E por isso que é assim tão difícil. Tem gente que nem mascara quando tá assim tão mal e você consegue perceber. Cacete, velho. Vou te matar, Pernilongo. Eu tentando ser sério, mano. Desgraçado. A gente falando aqui sobre ser uma boa pessoa, eu vou te matar, Pernilongo. Não, mas ele merece mesmo. Olha só, é uma alma também, é um espírito.
Mas Segundo ele... o budismo, é uma reencarnação sua, tá? Tá. Esse mosquito já foi o problema Felipinho. é dele. Legal mesmo. Eu fiz a diferença na vida de alguém. Uhum. Eu acho que é isso que me mantém vivo, às vezes. Sim. Fazer diferença na vida das pessoas, não na minha. Eu acho que todo homem tem uma brisa dessa de tipo... Acho que toda pessoa, né? Tipo assim, vou me sacrificar pelos outros, tá ligado? Aham. Nossa, tu me lembrou uma coisa muito louca. Porque vai entrar num campo do sofrimento enquanto sentido. O sofrimento, ele provém de um termo que é sufere, eu acho, do latim, sufere, alguma coisa assim. E ele vai variando de conotação. Ele vai, por exemplo, para uma noção de affecto, que é afetação. Ele vai numa noção de pathos, que é paixão, e também numa noção mais grega, essa paixão ela pode significar nesse pathos um sacrifício. O que é esse sacrifício? É um doar-se para o outro. Por isso que o que você disse é muito legal. Quando a gente doa-se para o outro, a gente usa o quê? A nossa intelectualidade, das nossas experiências, os nossos saberes, os nossos diálogos e encontros e utiliza ele de uma forma transcendental para ajudar o outro. E não seria esse o sentido da vida? Porque, mano, a filosofia Esse é um cristã dos é literalmente para isso. É isso que o Frank vai propor nas obras dele. Porque, mano, também. Se você for ver o que a passagem de Jesus aqui na Terra fala, que uma vida que vale a pena é uma vida dedicada ao próximo. Não é a você, mano. Sim. Não é sobre você. Por isso que uma das coisas que me dá muito tesão é pegar, sentar assim, em algum lugar e explicar qualquer tipo de conteúdo que a pessoa me vem falar. E se eu não tenho propriedade intelectual, vou ser honesto. Eu falo, por exemplo, da religião ali que a gente conversou, que é um assunto muito delicado que eu não tenho propriedade. Eu falo de mão aberta, assim, pouco eu não tenho propriedade no momento para debater de uma forma tão profunda sobre. Eu compreendo alguns conceitos, algumas concepções de acordo com a minha percepção, mas eu não sei se é, tipo assim, o ideal comparado com um teólogo, por exemplo, que vive a vida inteira estudando sobre. E entra justamente nisso. Acredito que a partir do momento que você vive para ensinar o seu saber, o seu aprendizado ao outro, de forma a doar-se parte de si, você está construindo um legado na vida, na terra, na existência. E isso te marca, isso te transcende, isso te faz ser alguém que vai muito além de si. Porque você não está afetando só a si mesmo, você está afetando o outro e dando algo que pode salvá-lo. Brisa louca, né? Nossa, fui bem. Falou bonito, você falou bonito. Falei, obrigado. Mas, cara, esse é um dos sentidos da vida. Mas você estava me falando antes de um exercício que você disse para ajudar as pessoas a entenderem qual é o sentido delas, o que mantém elas vivas. Uhum. Como que é esse exercício mesmo? Então, eu tava me referindo a uma técnica da logoterapia que é chamada apelação. Que é justamente quando a gente tinha entrado naquela pauta do suicídio, que eu perguntei sobre o que mantém a pessoa viva. Tem um exercício que é possível fazer, óbvio que depende da clínica, do profissional, etc. Que é justamente você, em 1 minuto, você faz o exercício supondo que você está morrendo. Eu acho isso importante, na verdade, dentro de um consultório. Eu não sei nem se eu deveria revelar essa técnica, acho que... Vamos falar assim, qualquer coisa você corta ela, porque eu acho isso importante em consultório, eu posso acabar até acabando com a eficácia dela. Que é você imaginar memórias e coisas que te movem durante 1 minuto enquanto você vai morrendo. Daí acaba o tempo de exercício, você morreu. E no final, o profissional, né, o psicólogo, o psicoterapeuta, o profissional vai olhar pra ti e falar: então, o que te mantém vivo? E a pessoa ela vai falar qualquer tipo de coisa. Pode ser um amigo muito próximo dela, algum significado seja no trabalho, que dignifique ela, no sentido, tipo, não de um CLT de novo, mas algo que mova ela pra ação. Pode ser o amor, ou até algo dentro do sofrimento que gere algum tipo de aprendizado para ela. Pode ser até o cachorrinho dela. Qualquer elemento assim são coisas que ainda a faz estar viva. Talvez dar a ração pro gato dela, para ele não morrer de fome no dia seguinte, seja algo que mantém ela viva. Então é muito legal a gente ter essa sensibilidade com o outro também. E é isso. Tem outras técnicas também, tipo a de reflexão, intenção paradoxal, denominador comum e tudo mais. Eu não vou ficar me apropriando em cada uma não, me aprofundando. Mano, tem uma coisa que eu vi que é uma técnica pra você tomar decisões.
Que é essa muito do denominador interessante. comum, ela é assim. Como que é essa? O que eu vi é o seguinte. Isso aqui representa uma moeda. Você vai pegar essa moeda e vai falar pro seu amigo. Você tem uma escolha a fazer. Um lado é a escolha número 1, da outra é a segunda escolha. Daí você fala, ó, pensa aqui. Ok, o lado que cair a moeda vai ser a escolha que você vai tomar. Sim. E você vai jogar. Pô, caiu esse lado. O lado que caiu não importa. O que importa é o lado que você desejou que caísse. Durante o momento que a moeda estava no ar. Isso foi algo muito bom. Você acabou de explicar essa técnica, basicamente, de uma forma... É isso, porque o que o Frankl vai dizer é que justamente o que você acabou de fazer foi uma forma adaptada da teoria do seguinte. Você vai pegar os valores da pessoa, os sentidos, as relações dela e olhar para aquilo e falar, então, qual você gostaria de escolher? E ela vai escolher provavelmente com base em algum fundamento dela, algum valor, algum sentido que move ela. Então não é por acaso aquela escolha, é algo que transcende ela. Mano, no fundo, a gente sempre sabe. A gente acaba fazendo psicologia sem perceber. Inclusive, quem fala que é só dentro do ambiente acadêmico que se aprende psicologia é mentira. Eu acho que com os saberes populares, comuns é importante. Até os animes que a gente assiste, filmes, séries, tudo que a gente... É muito o que você fala sobre livro de autoajuda. É a mesma coisa de coach da internet. 90% das coisas é bosta. Mas tem aqueles 10% que pode ser útil pra sua vida. Que talvez a pessoa Tá ela pode ligado? usar de uma forma bem fundamentada. Eu acredito. E às vezes até uma coisa baseada na psicologia, só que foi muito simplificada. Ou ela foi utilizada e distorcida, né? De uma forma superficial. É que daí já não serve, entra nos 90% que é bosta, tá ligado? É igual, utilizam muito a questão da psicologia pra falar de questão de superprodutividade. Sim. Trabalhe, estude enquanto eles dormem. Eu acho incrível tá como ligado? eles falam essas coisas sem fundamentar com o autor uma teoria. Por isso que me impressiona muito, eu acho isso muito engraçado. Psicologia do dinheiro, lei da atração, isso me dá nojo. Mano, a questão da lei da atração, eu acho que é muito parecido com o karma em si. Sim. Eu acho que tem uma parte útil ali, uma parte que você pode tirar, mas os coaches, eles distorcem muito isso. E deixa de uma forma meio feia, né? Você vai lendo e você fica tipo, mano... Eu imagino, por exemplo, uma pessoa que tá endividada de tanto jogar jogo do tigrinho e ela compra um livro desse achando que ela vai enriquecer depois de falir em aposta. Eu acho que isso só vai afundar mais ela, porque ela vai ver que o que ela tá fazendo não tá dando resultado. A mesma coisa que eu já li livros de autoajuda, então, desse gênero, tipo, pense e enriqueça. Então eu tenho propriedade, tá? Ele vai dizer, por exemplo, se você desejar tanto uma coisa, tu vai conquistar ela. Mas às vezes ele esquece da subjetividade do ser humano. Tu pode começar a desejar, vamos supor, uma garota de forma frenética, louca, maluca. Nossa, eu quero essa mulher pra mim. Mas se ela não quiser, se ela olhar pra ti, a sua aparência estética, a sua personalidade, seu jeito, tudo relacionado a ti, sua estatura, não sei, em alguns casos, né? Não bater com o que ela deseja, tu não vai conseguir. E isso frustra e machuca mais ainda. Até porque no momento que você deseja tanto assim uma garota, é no momento que você vai se sentir... É no momento que você provavelmente vai perder ela, porque você vai ficar obcecado nela. E é um momento também que você vai se sentir... muito vulnerável E você vai se diminuir. A Sim. autoestima vai cair. E a sua menos-valia vai pra cima. Exato, porque você tá se avaliando em uma coisa só. Sim. Você esqueceu que você é um ser completo. Ou seja, o seu fracasso ou sucesso depende daquilo. Você é multifacetado, você é complexo. E a partir do momento que você bota um sentido em algo que não tem um valor simbólico que transcenda, mas em algo raso, como uma relação ou um alguém que você nem ao menos conseguiu ter um encontro, um diálogo completo, profundo, que saia daquela sociedade líquida, daquela relação supérflua. E você vê que não é algo nem racional. Sim. Porque, ou seja, você nem criou uma conexão com a pessoa. Às vezes só tá desejando, na verdade, o corpo dela. Exato. E é uma fantasia. Você Sim. fantasia em cima disso e você se quebra, porque o outro não é produto da sua fantasia. O outro, ele é complexo. É uma outra instituição, é um outro Exato. indivíduo. Mas é também o que falam, né? A Outro fantasia, organismo. pra ser a fantasia, ela tem que ser realista. Tá ligado? E é muito também da questão de que, às vezes, no momento que você menos se importa com algo, é quando esse algo acontece.
ele vem Quando até você força demais, parece que a vida fala assim, não. Sim. Entende? De novo a vida, mostrando que a gente consegue encontrar sentido e realização a partir do que se mostra no aqui e agora. A gente não precisa ir muito longe ou fantasiar. Mano, teve uma fase na minha vida que eu fantasiei muito um relacionamento ideal. E eu me validava exatamente por isso, tá ligado? Sim. E, mano, foi a fase que eu tive o pior relacionamento romântico da minha vida. Tá ligado? Porque você não tem que encaixar na caixinha do outro, sabe? Você é diferente. É também aquela questão, quando você... Geralmente, quando você tenta ser algo, acontece primeiro o oposto. Então, por exemplo, quando você tenta ser rico, você cada vez se sente mais pobre. Quando você tenta ser mais espiritualizado, você se sente menos espiritualizado, tá ligado? Digamos, você almeja tanto algo, você começa a ver se é algo muito distante da sua realidade. Você se distancia dele. Exato. Aconteceu comigo, eu acho que acontece com muitas pessoas isso. Quando você se aproxima de Deus, primeiro você se sente indigno. Porque você fala, nossa, eu sou um pecador, eu pequei aqui assado, eu tenho esses defeitos aqui assado. Tá ligado? Se sente cada vez mais indigno. E depois disso que você vai entender que se sentir indigno é o que vai te fazer ser digno um dia. Sim, você se percebe pecador quando você se percebe que você é o fruto de um pecado, né? Que é justamente Cristo colocado na cruz. E isso é uma noção que transcende a gente, é uma noção que a gente olha e fala, caramba, mas isso não é necessariamente ruim ou algo que me impeça de viver a vida. Às vezes é isso que te motiva, pode servir como motivação. Se analisado da maneira correta, pode servir como motivação, tá ligado? Sim. E eu não acho isso necessariamente ruim, eu acho muito bom mesmo. Eu tô desassociando um pouco, eu acho, mas... Você tá? Mas a gente vai percebendo. Eu percebi, isso. passar o mundo e você... Eu desassociei um pouco. Acontece comigo às vezes, tipo, do nada, geralmente quando tem uma roda. Quando é uma pessoa, geralmente eu não dissocio. Mas quando tem uma roda de amigos, às vezes do nada eu, tipo... Ah, tá. É comum. Eu, por exemplo, nunca fico em um grupo muito grande, porque eu acho que rola muito barulho, muito ruído, e a gente não consegue escutar o que de fato deve ser dito. Tem uma ali. questão de energia. Eu tava estudando um pouco sobre Reiki. Já ouviu falar? Eu conheço. Eu conheci uma pessoa que fazia Reiki e que me explicou muita coisa. Eu gostaria de ter passado mais tempo com essa pessoa e perguntado mais coisas. Porque hoje eu estudo sobre o assunto e a pessoa realmente, ela fazia essa questão de mandar energia pra pessoa e às vezes até curar, sei lá, dor de barriga ou dor da garganta mandando energia pelo Reiki, tá ligado? Foi uma oportunidade que eu perdi na minha vida. Porque tem a questão do toque também, né, o Reiki, se eu não me engano. Ah, sim. Mas é que, tipo, tem os olhos, né? Tem o olho aqui no meio, tem as regiões de Reiki. E tem a pessoa que é o Reiki, digamos, esponja, se não me engano é esse o nome. Que é aquela pessoa que absorve muita energia do ambiente. E eu acho que e ela me falou que eu sou esse tipo de pessoa. Sim. Então eu percebo que quando eu tô com um ambiente com muita gente, eu não fico bem, mano. Eu realmente não fico bem, parece que é muito caótico. Eu não consigo socializar, não consigo tocar uma conversa, tá ligado? E quando eu tô assim, de um pra mim é perfeito. Pode ser uma característica da sua persona também. Você olha e você fala, cara, em ambientes onde tá muito lotado, talvez o seu lado extrovertido, ele não seja assim tão alto quanto sua introversão. Daí você se sente inibido naquele ambiente. E isso tá tudo bem, não tem problema nenhum. Porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa bem extrovertida, só que eu não consigo estar em um contato com um grupo com mais de 3 pessoas. Me bota ali, eu vou me sentir apagado, eu vou olhar para aquilo e falar, cara, isso aqui não me faz muito sentido. E eu não consigo ter uma interação completa com o outro, sabe? Eu me sinto meio supérfluo ali, é como se fosse algo que não tem importância. Mano, eu tenho uma tendência, o jeito que eu aprendi pra, digamos, contornar isso, quando tem um grupo de muitas pessoas, é focar em uma. Então trocar ideia com uma pessoa em si, tá ligado? Sim. Porque uma de cada vez e tal, porque senão eu não me sinto realmente bem. Exato, parece que você não tá dando atenção pra quem tá ali, né? Talvez seja uma questão de você não dar um afeto por completo. E ser incompleto é tão horrível, né? Eu acho tão zoado, palha.
Não, até porque quando é muita gente, parece que a sua voz também não é ouvida. Sim, Parece que só tem rangido. é um rugido. Um rugido não, é mais Rugido. rugido é foda, né? É mais acaba sendo um ruído na nossa escuta. E tem muitos autores que vão trabalhar isso, inclusive no primeiro semestre de psicologia. É muito comum os professores acadêmicos indicarem um livro do O que é Filosofia, da Marilena Chauí, eu acho. Se eu falei errado, me perdoem. Mas é um livro introdutório justamente sobre isso, né? Que vai falar que a filosofia ela nasce a partir do questionamento socrático. O que, por quê, como, onde, quando. E você buscar essas perguntas, esses questionamentos é o principal para você relacionar, traçar um processo terapêutico com o paciente a longo prazo. E justamente quando você não consegue escutá-lo, existe esse ruído, porque a voz do outro não está sendo ouvido. É como uma música. É como se você estivesse ouvindo Sabrina Carpenter e chegasse um maluco botando forró pra tu ouvir, sabe? Tipo, a música da Sabrina é boa, mas fica uma merda quando tem um... Parei! Isso foi algo bem específico e um preconceito meu, ok? Nada contra quem gosta de forró. Ah, você é preconceituoso. Eu tô sendo o Felipe aqui, não o psicólogo. Ai, ai. Pô, interessante. O rangido. É o ruído. É que se você pensar bem também, a gente não foi feito pra andar em grupos muito grandes de pessoas, tá ligado? Evolutivamente falando. A gente foi feito pra andar em um grupo de, tipo, 10 pessoas ali que eram pra matar mamute na pré-história. Basicamente Os é isso. australopitecos. Tanto é que grupos de muita gente não davam certo, ficavam se separando, se dividindo. Sim, e daí vem a questão da identificação de novo, que você deve ter lido o Freud já falando no Psicologia das Massas e Análise do Eu. Essa questão da identificação é o quê? A identificação com características que temos em comum com o outro. E a partir do momento que essas características se rompem, vem o quê? A identificação com o rival, que é um grupo que tem características em comum, se une para tentar derrubar aquele que se apresenta como diferente. E aqui vem o quê? Em todos os tipos de paixões, principalmente ideológicas de grupo, políticas, religiosas. Sabia que uma coisa que e acontece muito, essa questão política, acontece também muito também com grupos grupos de macacos, por exemplo. Acontece. A questão do macho alfa, tanto é que geralmente o segundo macho, que vem depois do macho alfa, ele faz muito essa questão de politicagem, ou seja, vai pegar um outro macaco e vai começar a tirar bichinho dele, vai oferecer uma banana. Ele entra numa posição de submissão, né? Não, mas tipo, ele vai fazer propaganda política. Sim. Já foi visto em zoológico, tá ligado? Ele vai oferecer alguma comida, uma banana, vai se oferecer para limpar o seu pelo, alguma coisa do tipo. Sim, porque ele foi derrotado, né? Não porque foi derrotado, mas porque ele quer assumir o poder de novo. Uhum. Porque o macho alfa, a gente tem essa tendência de que achar de que é só a questão corporal, física. Mas não. É também a questão de identificação do grupo, tá ligado? Sim. Porque o macho alfa no mundo dos macacos é quem também tem mais aliados. Uhum. Não adianta você ser o macho alfa e ser todo mundo contra você. Em algum momento você vai Vai ser cair, derrubado, né? Você exato. vai ser... Tá ligado? Uhum. Pô, interessante. A gente começou falando sobre isso e agora a gente tá falando sobre macacos. Tem alguma outra coisa? Mano, essa questão do você é o que você pensa. Eu tô lendo um livro muito interessante que fala o seguinte. É que basicamente é a base da psicologia. Os seus pensamentos vão definir suas emoções, que vão definir consequentemente as suas ações. Só que é muito mais que isso, porque quando você, por exemplo, eu tinha o padrão de comportamento de, antes de ir pra academia, pensar em coisas ruins. Então às vezes a gente tinha falado alguma coisa que eu não gostei, algo do tipo, eu já criava toda uma história ao redor disso, pra ter motivação. E a primeira coisa que você tem que fazer é analisar esse comportamento pra você conseguir mudar ele. Então quando você tiver o gatilho de, estou indo para a academia, em vez de você tentar ter sentimentos de raiva e de ódio, você vai tentar olhar numa outra perspectiva, tá ligado? Porque daí você consegue mudar essas redes neurais. E consequentemente você vai estar mudando seu comportamento também. A sua fisiologia e o seu comportamento. Então, tipo, quando eu entendi isso, fiquei, nossa, ou seja, eu posso literalmente me reciclar, reformular um outro eu, uma outra pessoa, uma outra persona, uma pessoa
digamos, um alter ego. Alguém que eu idealizo através dos meus pensamentos. Um ideal de eu, né? Sim. E, tipo, é muito interessante saber que nosso cérebro é tão moldado, assim, moldável. Modelável. Modelado. Vem da palavra modelagem. Ou seja, você tem um controle do seu cérebro que você pode modelar ele do jeito que você quiser. E eu acho que a maioria das pessoas não entendem isso. Ou seja, você realmente tem controle sobre as coisas que acontecem com você. Como você reage. Sim. E, consequentemente, você consegue chegar no ideal de eu. Só que isso é um processo a ser construído, né? Sim. A partir da psicoterapia, por exemplo, fica muito mais fácil você se autoconhecer, ter a percepção dos seus valores e tudo mais. E aqui vai entrar a minha crítica ao ChatGPT. Eu acredito que partindo dessa noção do ser humano ser um ser biopsicossocial, o que isso quer dizer é que ele tem um lado biológico, psicológico e social, ele depende desses fatores para ele viver, porque o ser humano ele é assim, ele não vive sem um ou sem o outro, ele não consegue, por exemplo, talvez viver só com o ChatGPT. Se você olhar para aquela IA, ela é uma inteligência artificial muito esperta, muito boa, é muito bom usar ela para fundamentar trabalho, pedir ajuda de autores, escritores e etc. Mas ela em si, ela não vai ser tão eficaz quanto o contato humano, porque nada substitui a nossa relação com o outro. E aqui que eu digo também de um profissional competente, porque aquele que não apresenta a técnica necessária acaba por, em vez de curar ou auxiliar no tratamento do paciente, piorá-lo, né? Por isso que a gente tem que buscar bons profissionais. Você já viu aqui o filme Her? Não. Que basicamente ele fala, o cara ele tem relações com uma IA. Ele acabou de terminar um casamento e ele cria um relacionamento com a IA. E, mano, acho que a gente tá perto disso. Assim que o ChatGPT tiver uma voz mais humana ou tiver uma forma, digamos, visual física. Então... Porque se pensar bem... Mas isso vai ser meio irreal, né? Porque não vai ser um contato... É tipo um amor platônico. Na verdade, um amor superficial e fantasioso, né? Porque você... Mas até onde que é fantasia, cara? Porque é fantasia por quê? Porque em teoria a IA não é um ser. Mas o que definiria ser um ser? Alguém que tem consciência? Talvez alguém que tenha a capacidade de sofrer. Eu acho que uma inteligência artificial não consegue sentir o sofrimento humano como a gente. Mas será que não consegue ainda? Vamos ver no próximo episódio. Então. Mas eu acredito que não, no momento isso é descartável, porque ela não sente, entendeu? Porque se você tentar chegar no ChatGPT e falar: Chat, eu te amo, seu lindo, gostoso, maravilhoso, ele vai olhar e dizer pra ti que ele é incapaz de sentir os sentimentos, mas respeita seu pensamento. Pra você ter uma noção, no final desse filme, a IA abandona ele. Porque ela fala que vai pra outro lugar e tal, alguma coisa assim, um bagulho muito outra. doido. Então, só que, tipo, a IA ela fala que gostaria de ficar com ele, mas ela tem que... Ela demonstra sentimentos. E, assim, a gente tá a poucos passos disso, tá ligado? Se você for olhar os avanços em inteligência artificial. Daqui a pouco tempo, realmente, a IA ela não vai só compreender os sentimentos humanos, mas vai conseguir sentir. Porque, em teoria, os sentimentos humanos são o quê? Uma série de feedbacks dos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão gerar emoções através de feedbacks químicos. Sim. Entendeu? O que é muito, por exemplo, que o Rick Murray fala. Que ele fala assim, amor não existe, é só um monte de hormônio que quer fazer você reproduzir. E talvez a IA não sofra do jeito que a gente sente a dor. Sim. Mas ela vai criar um novo jeito que ela vai sentir esse tipo de dor, mas do jeito dela. E talvez seja até mais humano do que a gente. Porque a gente, mano, convenhamos, a gente Mas tá o cada que vez seria tornando um ser robô. humano? Eu acho que ser humano é a partir do momento que a gente se considera um ser vivo com essas capacidades que eu mencionei anteriormente. Tipo de se autotranscender, se autodistanciar. Mas você não concorda, por exemplo, às vezes tem cachorro que é muito mais ser humano do que muito humano? Não. Não? Tem tanta gente que eu vejo, óbvio que circunstâncias da vida, mas que é tão apática, a pessoa não tem empatia pelo próximo. Mas eu acho que talvez essa parte de ser apático e tudo mais pode ser por conta de algum tipo de sofrimento que ela tenha passado na história de vida dela. Não, sim, eu concordo disso. Isso não torna ela menos humana. Eu acho que ela ainda deve sentir de alguma forma a dor ou sofrimento.
É que, independente da pessoa. Acho que todo mundo tem sua história de dor e sofrimento. é que vai da definição que você dá para um ser humano. Se você for na biologia, ok. Nós somos seres humanos, um cachorro não poderia ser humano. Mas é igual, por exemplo, no filme, de novo usando o filme de herói, Batman vs Superman. O Batman fala depois, quem mata o Superman, quem tenta matar, ele fala que o Superman era muito mais humano do que ele. Sim. E ele, no caso, o Superman é um alien. Porque ele vivia uma vida humana. Ele sofria de um modo humano. É porque tá ele ligado? foi humanizado. Só que eu Exato. acho que quando a gente coloca, por exemplo, um cachorro nessa dimensão de humanizado, a gente olha pra ele e diz que ele tem um grau de consciência, uma responsabilidade sobre as ações, escolhas, Sim. uma capacidade de sofrer, de sentir a dor e propriamente pensar sobre o suicídio. O cachorro faz isso? Não faz. Não. Então isso distancia ele de um ser humano, entendeu? E coloca ele numa dimensão de animal. Mas um animal que talvez tenha o afeto com o ser humano, né? Consiga viver em sociedade com ele e isso torna alguém fofinho, um bichinho de estimação muito legal. Mas eu não acho legal colocá-lo no mesmo patamar de um ser humano, compreende? Pelas funções que ele exerce no mundo. Isso é uma percepção minha. Eu acho que tomara que a maioria dos psicólogos tenha essa percepção também. Interessante. Mas, cara, eu tava vendo uma analogia que falava, por exemplo, de... Não exatamente de ser humano, mas até onde uma pessoa pode ser considerada viva. Porque você fala, somos vivos aqui porque nós... Pelos nossos Temos sentidos. consciência do que a gente faz. Exato, mas e alguém que, por exemplo, teve morte cerebral? Ele estaria vegetando, será que talvez... O corpo tá ali, o espírito ainda tá? Então, esse é um ponto que a gente pode é uma coisa questionar. muito doida. E talvez pessoas que vivam de uma forma inautêntica ou de má fé e não tomem consciência dos seus atos e de quem elas são, elas podem estar mortas. Partindo desse pressuposto, muita gente já tá morta e a gente não sabe. Cara, eu vou acabar esse podcast falando o seguinte. Tem uma frase muito interessante, eu não sei qual é o autor, que fala assim: espero que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. Isso faz muito sentido com o que a Porque gente muita falou. gente já morreu faz tempo e não sabe. E vem justamente desse pensamento da pessoa não tomar consciência e não se responsabilizar por quem ela é e pelas escolhas que ela faz enquanto existente. Exatamente. Filipinho, foi um prazer. Isso, igualmente, Emanuel. Peraí, eu Obrigado. quero fazer o barulhinho. Ai, Finge não que foi. Mas é isso. Foi um prazer fazer esse podcast com você. Pra mim, você é um computadorzinho, tem muito conhecimento Obrigado. aí, daria muito mais tempo de vídeo, mas é o que a capacidade do celular aguenta hoje em Memória dia. do momento. No futuro aí, me chame Vamos, com também. certeza. Vamos falarmos. Tem alguns projetos também que depois eu vou te apresentar, muito interessante. Sim, sim. Cara, de verdade, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, mano. Gente, até o próximo Muito episódio. obrigado, gente. Fico muito feliz aqui de participar. Agora eu vou até pegar o foninho aqui na minha mãozinha. E é isso, muito obrigado. Vou estourar o áudio mesmo. Um beijão pra vocês. Que vocês encontrem muito sentido, muita realização e muitas conquistas no processo de vocês. Um beijinho. Tchau. Até.